Negócios na pauta de volta. Hoje nós estamos tratando do mercado educacional com foco no ensino médio brasileiro. Aqueles 3 aninhos finais da carreira escolar que preparam os estudantes para a escolha da profissão que irão seguir. O ensino médio passa por mudanças que começaram a ser planejadas muito mais que 20 anos atrás. Há 5 anos, desde que a lei federal instituiu o chamado novo ensino médio, uma reforma completa na estrutura desse nível educacional é vista. Falando em escolha de profissões, vamos voltar aqui a conversar com os nossos convidados. Temos a professora Elza Baluz, da Escola Pão-Açu, diretora do Cinep, e o professor Israel de Oliveira, da Escola Crescimento. A gente fechou o bloco anterior falando sobre autoconhecimento, e a gente pode voltar um pouquinho a esse assunto, mas também puxando para um equívoco bastante comum na cabeça de alguns pais e mães sobre o que vem a ser o novo ensino médio. Ele se assemelha em alguma coisa, professores, com o ensino técnico? Existe um mito em torno disso? Existe a possibilidade do aluno escolher dentro dos itinerários formativos um ensino técnico e profissional. Não é obrigatório uma escola oferecer isso e não significa, na verdade, que o aluno vai ser direcionado para essa escolha. Ele pode seguir a carreira normal na faculdade, na universidade e optar por fazer bacharel, né? Mas, de fato, o que a gente vinha salientando é a questão de que o ensino técnico ele não é bem visto no nosso país, né? E isso é uma falácia, na verdade, achar que o técnico não está preparado para o mercado de trabalho e que, inclusive, não pode ser bem remunerado. Até porque o que se vê no mercado é exatamente o contrário disso. Muitos técnicos mais reconhecidos ou recompensados de uma forma mais interessante do que muitos bacharéis no ensino superior, não é, professora Elza? O que a senhora avalia nesse sentido? Eu acho que talvez a curiosidade ou a criatividade ou até a energia do jovem, né, para estar no ensino técnico, ele vê muito mais a prática do que a academia, que fica muito tempo, né, na questão teórica. E aí vai ver a prática só nos estágios. Então, talvez isso também seja um atrativo. Quando a gente vai relacionar mercado de trabalho, isso para a população brasileira, para o jovem brasileiro, é muito importante. Então, eu acho que a gente não deve desmerecer o itinerário formativo, profissional e técnico, né? Claro. Porque é possível, sim, inclusive, tanto na rede pública quanto na particular, ser oferecido. Como Israel disse, não é obrigatório, mas ele é um componente importante. Sobre o autoconhecimento que tu colocaste, eu queria só voltar. A gente acabou de falar de Janeiro Branco, né, de saúde mental. E a gente vê a quantidade de casos de jovens angustiados, né, assim, às vezes até com quadros de depressão, com crises de ansiedade. E a gente precisa ajudá-los a que eles superem essas dificuldades e de fato se encontrem. Se você não tem uma perspectiva, como a gente está falando aqui de projeto de vida, fica muito difícil a gente se encontrar. Às vezes um aluno diz, eu quero fazer direito, veterinária e arquitetura. De fato, ele está passeando por áreas tão diferentes e os itinerários vão dar a ele a chance de conhecer um pouco, vivenciar, experimentar. Eu posso até dizer, saborear, né? Saborear. O sabor do saber. Ele vai saborear todas essas áreas e de repente se dá conta, dentro do ensino médio, qual de fato ele se vê, como ele se identifica, né? Porque não há necessidade agora, nesse período, de que ele tenha com 16 anos que escolher, 14, 15 anos de escolher algo. Ao final do ensino médio, ele vai estar muito mais bem preparado. Realmente vai ser como um mergulho dentro de si durante esse período em que ele vai, como em um cardápio, fazer pequenas escolhas nesse menu. E aí sim, então se servir daquilo que provavelmente, mas não é nenhuma certeza absoluta, que a gente vai mudando ao longo da vida, que ele encontre essa realização. Agora, quem está em sala de aula hoje, diretamente com esses estudantes que esse ano já começaram a experimentar o novo ensino médio, a construção desses itinerários, há quanto tempo, em média, vem se preparando para essa mudança? Olha, eu acho que as escolas em geral, né, elas já vêm se preparando há bastante tempo. Pelas experiências de vocês? Muitas escolas, especificamente a da rede particular, elas já estão com projetos andando do que é a BNCC desde antes da lei ser de fato redigida, né? Então, em 2016, a gente pelo menos já começou a fazer alguma mudança e a introdução de metodologias ativas e a formação continuada dos professores. Isso é uma característica muito forte, infelizmente,
de certa maneira, da escola particular, né? A gente sabe que o ensino público ele vem com um pouquinho mais de defasagem, mas as próprias formações que também são oferecidas aos professores antes de fato da implementação da lei, elas já garantem que o profissional que já está nesse momento inserido dentro de sala de aula com o novo ensino médio, ele está preparado para fornecer para esses alunos que, assim, às vezes estão um pouco receosos do que é novo, né? Já estão saindo do 9º ano do fundamental para o médio, que naturalmente é uma transição. Já há uma transição, né? Já é uma novidade. E aí saber que vou enfrentar não só um primeiro ano do ensino médio, mas vou enfrentar um primeiro ano do novo ensino médio. E os professores? Os professores estão preparados, né? O novo Enem que a gente vai ter lá em 2024, ele vem com algumas mudanças também e a gente já tem as documentações que indicam o caminho que a gente tem que seguir. Então, estamos prontos, né, para essa caminhada que a gente vai ter que trilhar. Se não prontos para tudo que vai acontecer, mas para começar essa revolução, com certeza, né, professor? E a sua experiência, professora? Eu acho que talvez o maior impacto seja realmente para os professores. Os meninos, eles saem do 9º ano, o ensino médio não vai ser novo, né, porque para eles vai ser a primeira vez. Isso. Mas eu acredito que o grande impacto foi para os professores que precisaram se refazer. Acho que a pandemia foi uma boa experiência, né, que a gente viveu, porque, como Israel falou, a gente começou a estudar isso bem antes. E eu acho que na rede particular, porque são unidades autônomas, isso fica mais fácil, ao contrário da pública, que é uma rede com um grande número de escolas. Mas eu vejo que a gente pôde começar a provocar, né, discussões, reflexões, e os professores bem sabendo já do que poderia vir por aí. Eu acho que o principal ponto assim, de consenso é que a escola precisa ser para os alunos de hoje, não para trás. Né? E não cabe mais pensar que a escola é a única instituição que não muda. Né? Foi nesse modelo que a gente estava, né, nos moldes lá da Revolução Industrial, e não vai mudar. Então, há uma necessidade premente de ter uma escola para os alunos de hoje. E para quem é professor hoje, precisa entender isso. E se preparar, como Israel disse. Olha, gente, eu vou fazer para vocês uma pergunta de mãe, tá? De mãe de estudantes. É muito comum, na hora que a gente vai buscar as escolas para fazer a escolha, né, e fazer a matrícula dos nossos filhos, levar em conta o ranking de aprovações nos vestibulares, mas em especial o Enem. Faz sentido isso agora cada vez mais com o Enem muito aproximado ao que virá a ser esse novo ensino médio, mas isso faz sentido também quando a gente olha para antes do ensino médio, o ensino fundamental, até mesmo a educação infantil? Faz sentido levar em conta o Enem e a performance da escola para definir qual vai ser a escola dos meus filhos? Como eu e Elza, a gente estava falando antes do projeto de vida, né, Elza? Acho que faz muito sentido se o projeto de vida tiver em vista o Enem. Mas a gente tem múltiplos projetos políticos pedagógicos em diversas escolas que atendem aos mais diversos públicos. Então, respondendo à pergunta da mãe, em termos mercadológicos, acho que cada escola ela tem, de fato, uma proposta que deve ser conhecida e se enche os olhos da família, a gente aprofunda um pouquinho mais, faz um teste de sondagem e entra na escola. Né? Então, assim, o público ele é diverso. A ideia do que a escola oferece na base, em termos de conhecimento, com a BNCC, vai ser comum para todo mundo. A forma como cada escola trabalha é que eu acho que é diferente. A metodologia, então, né? Isso tem que estar em vista. Então, o ranking do Enem, ele vai ser importante para quem tem o Enem em vista. Mas tem gente que nem quer fazer Enem. Verdade. Tem gente que nem quer fazer vestibular, né? Então, eu acho que isso é um ponto que tem que ser tocado, né, Elza? Eu gostaria de te responder essa pergunta com outra. Vamos lá. Tu contratarias alguém que passa 16 anos, em média, se preparando para um único evento? Será? Contratarias teu filho, se ele passasse exclusivamente a vida escolar se preparando para o Enem? Única e exclusivamente? Então, quando um pai de aluno, uma mãe me pergunta, Elza, qual é o ranking do Enem do Pauaçu? Lá no maternal, eu digo, é só o Enem que você precisa? Eu acho que eu quero te oferecer mais. Então, assim, eu acho que o ranking, ele não é saudável. Porque a cada época vai mudando os cálculos, vão mudando os alunos. E, de fato, para o que Enem
surgiu, ele já se desvirtuou totalmente. Ele fugiu totalmente da curva do que a gente esperava. Inclusive, para elevar a qualidade da educação, não foi isso que foi. Continua um grupo de escolas, enfim, de métodos e a custo, às vezes, né, de muita depressão, muita angústia. Por isso também muita gente não entra, passa o Enem, mas não consegue. Né? A gente vê isso muito também frequente. Então, a escola precisa se desconstruir isso. Se é de fato, a gente vai ficar preso. Imagina um ranking na educação infantil, como seria, né? Hoje a gente é demandado para trabalhar socioemocional, educação financeira, tantas outras coisas que a gente não tinha antes. A escola precisa acolher as demandas da sociedade, assistir bem essas crianças e adolescentes. Imagina se a gente for... Então, aqui a filosofia do PAON é mais, né? E não é só o Enem. Claro que a gente tem excelentes resultados, a gente acredita nisso, mas não pode ser construído à custa de depois ele não dar conta, né? E depois do Enem? Não vem a ser essa camisa de Exatamente. Força, né? E depois do Enem? Então, eu acho que tem muita coisa para fazer na escola e fazer bem feito e como eu te falei, com muitas experiências ricas e saborosas e proveitosas. Muito interessante, falas em sintonia aqui. Se a ideia for só o Enem, foca no Enem. Agora, se quiser ser humano, né? Exatamente. Aí olha um pouquinho mais além do ranking. E assim, a gente vai fazer um rápido intervalo, mais um. Daqui a pouquinho a gente volta com mais negócios na pauta. Já, já.